Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. Vamos ao relato. Podem me chamar de Yolanda. Tenho 45 anos. Bem, eu sou bruxa. Ou feiticeira, como vocês bem entenderem. Eu vivo em um país leigo. E moro em Floripa, Santa Catarina. Aos meus 16 anos, eu já me identificava muito com a literatura de Aleister Crowley e com a Bíblia Satânica de Anthony LaVey, porém, foi no acaso que tive as minhas primeiras experiências sobrenaturais. E aos 20 anos, com muita prática, estudo e dedicação, eu consegui evocar os príncipes reis e generais do inferno, por meio de rituais poéticos. Eu tive muitas fases na magia. Já busquei conhecimento, prazeres, riquezas, e até tive um bom êxito. Porém, o ser humano sempre quer mais. Eu cheguei a um nível tão alto na feitiçaria, e isso se tornou mais que uma filosofia. Se tornou um vício. E bem, todo vício é nocivo, seja ele qual for, em práticas e evocações mal sucedidas, quase custaram a minha vida. Mas eu tive forças de realizar um ótimo banimento, graças à hora base. O 66º espírito e príncipe do inferno, que me ajudou muito, e por mais que sou estranho, hora base é um espírito leal e bondoso, a quem o evoca, e antes que os crentes de plantão venham me apedrejarem e me condenarem à fogueira, eu já vou lembrando que o país é laico, e qualquer um, quanto eu tenho o direito de seguir a religião que eu bem entender. E também é bom lembrar aos crentes que a prática de invocação Goetia. Surgiram por meio do rei Salomão, o filho de Davi. Bem, agora chega de palestrar. E vamos ao relato. Quando eu estava me aperfeiçoando na Goetia. Na verdade, eu estou me aperfeiçoando até hoje. Depois, magia é um caminho eterno de aprendizado e estudo. Em uma das minhas evocações, a hora base, eu descobri algo simplesmente fascinante. Bem, eu vou começar dando um breve resumo, para que o ouvinte pelo menos tenha ideia do que eu estou falando. A Goetia é a arte de evocar demônios e barganhar com o tinhoso a fazer a sua vontade, ou simplesmente pedir e não dar nada em troca, que é o meu caso. Eu preparei todo o ritual com velas, círculo mágico, sigilo do demônio, ervas, incensos, espelho negro e demais apetrechos. Evoquei o espírito hora base. Na demonologia, a hora base é um poderoso grande príncipe do inferno, tendo 30 legiões de demônios sob o seu controle. Ele supostamente dá respostas verdadeiras sobre coisas passadas, sobre o presente e sobre o futuro, a divindade e a criação do mundo. E depois de uma hora de diálogo com esse espírito, ele acabou tocando no assunto da minha ancestralidade. Ele disse que o meu dom vinha de vidas passadas, então eu pedi mais informações sobre os meus antepassados. E ele pediu que eu me projetasse espiritualmente, que ele iria me mostrar todo o passado, e realmente tudo que ele me mostrou passou como um filme em um telão, diante dos meus olhos. Eu, em espírito, eu vi os meus antepassados nitidamente na minha frente, e vivendo as suas vidas de aldeões de todos os meus antepassados. Quem mais me chamou a atenção foi a Marília, uma portuguesa nascida em Lisboa, e essa foi a primeira vez que eu ouço falar nela, mas depois, em pesquisas que eu fiz pela internet, a sua história é famosa, mas jamais imaginei que essa figura histórica seria minha parenta. Bem, eu vou resumir ao máximo toda a história que eu presenciei no passado, por projeção astral, ou a história ficaria gigante. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pequena observação, que existem vários véus no mundo astral. E no segundo véu, não existe passado, presente e nem futuro. Lá as coisas se repetem incessantemente, como é o caso de espíritos que escapam para o lado desse véu e vivem nesse paradoxo temporal. E nesse lado eles repetem os seus atos infinitamente, e do outro lado eles fazem tudo ao mesmo tempo.
já que lá não existe tempo, pois as coisas acontecem bem parecido com o pensamento humano. Você vive aquilo que você lembra, ou imagina fazer bem. É complicado explicar isso para quem vive sobre as leis do tempo, pois é como viver sem ele. Agora vamos à história. Olhando para um passado remoto, eu vi Marília, uma mulher analfabeta, de 50 anos, que foi presa pela Inquisição de Lisboa, em 1664. No primeiro interrogatório questionado pelos inquisidores sobre a razão de estar presa, a Marília não hesitou em dizer que certamente era devido aos falsos testemunhos dos seus vizinhos, e ao longo de todo o processo ela negou as acusações, o que fez com que fosse conduzida pelo Santo Ofício a câmaras de tortura desesperada. Ela gritava pela Virgem Maria e pela misericórdia. No Alto da Fé, de 17 de agosto de 1664 ela foi condenada e expulsa de Portugal, e o Celestino seria o Brasil. Até este momento, a Marília não era bruxa, afinal para a Igreja, qualquer um que ia contra a Santa Inquisição era considerado bruxo. Você não podia tratar de um resfriado com os empestear, pois somente os bruxos fazem isso, pois os remédios contra resfriado, ou qualquer outras doenças, era muita oração. A influência dos tribunais da Inquisição e as crenças trazidas pelos europeus ajudaram a criar o imaginário da bruxaria em todo o Brasil, inclusive em Florianópolis, e desde a Idade Média, as pessoas que trabalhavam com ervas, orações, cantos com atitudes diferentes dos costumes e modos de vida da sociedade da época eram consideradas bruxas ou bruxas. O hábito de bruxaria está conosco desde sempre, uma vez com os indígenas, e depois os que vieram para cá, os africanos, trazidos para essas terras, portanto desde a vinda de expedições. O é próximo às margens da Cope. Ela se estabeleceu. E ali ela viveu próximo ao manguezal, e era dali que ela tirava o seu sustento, e também ela tinha uma criação de galinha e de porcos que ela vendia na cidade. Ela foi prosperando, e logo tinha sua casa ali, na floresta, o que aumentou a especulação sobre as suas práticas de bruxaria. Uma vez que ela prosperava. E outra, porque ela morava na floresta. Pois isso só podia ser um pacto com o diabo. Não tinha outra explicação para as pessoas ignorantes da época. Certo dia, a Marília saiu para caçar e pescar, e também recolher algumas ervas na mata. E foi. Pelo menos ali, ela tinha liberdade para fazer as suas poções, longe de curiosos. Bem não. Era o que ela achava. Um grupo de 7 adolescentes idiotas levaram os boatos mais sérios do que a maioria dos mais velhos. Então eles decidiram bancar os heróis. Invadiram a casa de Marília à procura de alguma pista que a incriminasse de ser bruxa. Porque se todo mundo está falando, então é verdade. Eles invadiram a casa dela e ficaram por horas à procura de algo que a condenasse à fogueira. Mas não acharam nada. No máximo, achavam erros. Não era prova para incriminar ninguém. Então os 7 jovens, insatisfeitos, eles começaram a destruir tudo dentro de sua casa, até que a Marília chegou de repente, e assim que entrou pela porta da frente, ela viu toda a cena dos jovens destruindo a sua casa. Ela tentou fugir, mas foi impedido por eles. Afinal eram 7 garotos. Eles tiveram a brilhante ideia de machucar muito ela, na esperança dela confessar de ser uma bruxa. Mas como isso não aconteceu, e já estava escurecendo, todos eles abusaram sexualmente dela, e depois a trancou em casa, incendiou a casa com ela dentro. E depois foram embora, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, um caçador, que passava pelo local, próximo à casa de Marília, incendiada, e tudo devastado pelo fogo,
e até as suas criações foram mortas. Então ele presumiu que Marília também foi morta, e logo, a notícia se espalhou por todo o desterro. Acontece que Marília não havia morrido. Ela conseguiu escapar das chamas e abandonar a casa antes que o fogo a consumisse. O que os garotos não sabiam é que Marília era descendente de bruxa, que viveu em Portugal, na época de Dom Afonso Nix, o primeiro rei de Portugal, que nasceu em Coimbra, no ano de 1106, e faleceu em Galeza, no ano de 1179. Évora era a bruxa, da cidade que andava com um mocho, nas costas, e que tocava a harpa, nas noites frias de inverno. Aliada de Satanás, será ao mesmo tempo temido e adorado. A bruxa árabe era chamada de Moura Torta, nome que fazia os portugueses se arrepiarem. Fazendo o sinal da cruz, para muitos, ela é detentora de poderosos segredos e feitiços do Oriente. A bruxa de Évora vivia, como eremita, sempre só, em sua casa, com as suas galinhas e coelhos, com um chapelão, saia e avental, com sapatos grandes, e murmurando rezas estranhas bem. Eu nunca disse que Marília não era conhecedora de segredos ocultos. Eu disse apenas que ela nunca pôs nada disso em prática. Afinal, ela sem fazer nada, já vivia vigiada pela Inquisição e vizinhos. Imagina se ela fizesse alguma coisa considerada heresia. Naquele dia, a Marília chamou pelo diabo. E o mesmo veio, na forma de um bode preto. Ela lhe solicitou os poderes dos seus antepassados, que por direito pertenciam a ela. E o diabo atendeu o seu pedido. E todos os poderes de uma geração de bruxas foram concedidos a Marília. Afinal, existe uma regra no inferno que diz que quando uma bruxa morre, os seus poderes são passados para a sua geração. A Marília então herdou todo o mal sobre Desterro. E naquela noite, a cidade foi atingida por uma forte chuva de vento, que destruiu muitas casas, plantações e criações. Um dos garotos, que a violentou, teve doença em seu órgão genital, que com o tempo se espalhou por todo o seu corpo, até ele morrer, de uma forma terrível. Os outros dois deles ficaram loucos. Viam Maria em todos os cantos, vinham vermes em suas refeições. Bartolomeu via sangue em suas águas. Mas as outras pessoas não viam nada. Por isso, então logo acharam que eles estavam loucos, ou melhor, enfeitiçados, por Maria. Mas eles logo morreram, de fome e de sede na noite, na lua cheia de 13 de abril. Uma fera saiu da floresta e atacou o desterro. A fera era uma criatura de mais de 2 metros de altura, de olhos vermelhos e pelos negros, que lhe cobriam pelo corpo. A sua cabeça lembrava de um cão, e das suas mãos saíam garras afiadas. Os seus dentes eram pontiagudos, e deles escorriam baba. Não havia dúvida, para os moradores, que aquele lobisomem era a própria Marília. Ela destruía tudo por onde ela passava. Os moradores que já sabiam da sua história, pois os garotos já haviam confessado, dias antes. Eles entregaram os 4 jovens, então a besta os devorou, vivo, lentamente, um por um, e depois desse dia ninguém de Desterro nunca mais se teve notícias de Marília. E nem do lobisomem. Alguns acreditam que ela morreu, e outros acreditam que ela foi embora após concluir a sua vingança, mas eu estava no mundo astral, presenciando tudo. Eu sei o que de fato aconteceu com ela. Marília usou uma magia conhecida como transferência de alma, na qual troca a sua energia pela energia de uma criança, pois o espírito de uma criança ainda está em fase de adaptação ao corpo humano. Então, para alguns bruxos, assumir o corpo de uma criança é muito fácil, e muitos deles utilizam essa prática, ainda que vivem centenas de anos, pois sempre quando
estão envelhecendo eles. Mudam de corpo. A Marília passou o seu espírito para o corpo de uma bebê, que era irmã de um dos garotos que a violentou. Então Marília cresceu no corpo jovem e viveu por muitos anos. Essa última parte eu não concordei com a atitude da minha ancestral. Afinal, a criança não tem culpa dos atos dos irmãos, mas Marília, ela julgava todos da vila perversos. E nenhum de nós sentiu na pele o que ela sentiu. Bem, afinal, bruxas existem. A verdade é que elas existem, mas não são como mostram os desenhos e os filmes de terror. A religião neopagânica é a principal característica das comunidades e dos bruxos modernos. Ela surgiu no início do século passado com o antropólogo e bruxo inglês Gerald Gardner,